Olá, tudo bom? Bom dia. Eu não sei quem veio segunda-feira, né? E procurou algum vídeo para ver se tinha a nossa reflexão do dia, mas eu não estava bem, né? Eu estava com alguns probleminhas de coluna e eu estava com muita dor, eu estava meio noiadinha de tanto remédio, então segunda-feira eu não coloquei, né, a nossa reflexão. E o que eu quero falar para você que ainda não me conhece, né, meu nome é Lúcia, eu moro aqui no entorno de Brasília e esse é um canal de reflexão, pequenas reflexões, né, que não chegam até 20 minutos, né, que é uma coisa rápida para você ver de manhã ou à noite, no horário que você tiver com um tempinho, né, e são baseados na palavra, né, na palavra de Deus. Eu gosto até de estar com a Bíblia, de ler, eu anoto, eu estudo antes, né, para falar realmente algo que está na palavra, não só no meu coração, na minha mente. E curte, né? Hoje eu entendo, né? Porque que as pessoas tanto falavam, curte, comenta, compartilha, principalmente o comentar, né? E o curtir, porque isso faz com que a nossa mensagem ela vá mais adiante. Então eu preciso disso, né? Do seu comentário, nem que seja só uma pequena frase, não precisa ser um texto, uma pequena frase, né? Sobre a mensagem, tá bom? E eu tive buscando em Deus o que eu podia, desde ontem, né? O que eu poderia falar? Senhor, eu quero alguma coisa, que geralmente é o que eu faço, né? Eu busco em Deus, primeiramente, o que falar. Algo que primeiro ministra o meu coração, né? Que eu possa ser ministrada e que cause transformação na minha vida, para eu falar para outras pessoas. E é um tema muito comum, que é a murmuração. E eu coloquei a murmuração versus a gratidão. Mas hoje vamos falar um pouquinho de murmuração. E murmuração, gente, ela é uma escravidão. Sério, ela nos torna escravos. Eu sei que há muito tempo atrás eu era uma pessoa muito murmuradora. Sério, eu murmurava demais, eu falava demais. E até o Senhor, eu ter um encontro verdadeiro com o Senhor e Ele falar para mim, enquanto você estiver murmurando, eu não vou fazer nada. E foi difícil para mim. E a partir de então, eu comecei a, a melhorar e ir trabalhando isso, porque realmente é um processo. A murmuração, ela é um processo que, para deixar essa murmuração, a gente precisa muito do Senhor, né? E quem a gente tem como base, né, de povo murmurador, né? A gente sempre está olhando para o erro do outro e o nosso alvo geralmente é o que? É o povo de Israel, né? A gente que lê a palavra e a gente começa a ver Israel sempre murmurando. A gente começa a história do povo com Moisés e a gente vê o primeiro encontro do Senhor com Moisés, ele falando que ouviu o clamor do povo, né? Não vamos nos esquecer disso, né? Que o Senhor falou, eu ouvi o clamor do meu povo e eu vou usar você, Moisés, você vai ser um libertador. E hoje nós não vamos falar, né, de tudo que Deus fez, que, né, para quem não conhece, Deus fez maravilhas para tirar o povo de Israel, que na época estava vivendo uma escravidão no Egito, e eles foram cativos por 430 anos. O Senhor os tirou do Egito exatamente no dia que completou 430 anos, né? Foi o dia que o Senhor escolheu para tirar o povo do Egito. E aí a gente começa a ver o povo já, né, reclamando logo no começo. Né? Eles começam reclamando, já tinha 9 dias que eles estavam no deserto e eles chegam a Mara, né? Eles deram esse nome porque eles estavam 9 dias no deserto, eu acredito já com sede, as vasilhas
de água já tinham secado, aqueles cântaros já não tinha mais água, e aí eles estavam todos com sede, eles estavam fracos, né? E a gente sabe que ficar sem água não é fácil, mas tinha pouquíssimo tempo, só tinham 9 dias, e eles chegaram a Mara, e eles começaram a murmurar. Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer, e o Senhor falou, olha, eles não estão, durante todo esse tempo que Israel murmura contra Moisés, o Senhor sempre fala para Moisés, Moisés, eles não estão se queixando de você, eles estão se queixando de mim. Por quê? Porque eles sabiam que Moisés, ele era só um instrumento. Eles sabiam que Moisés só obedecia às ordens de Deus. Então, o que eles, automaticamente, eles estavam falando contra Deus. É quando a gente fala realmente contra alguma ordem ou contra alguma autoridade instituída por Deus, a gente está falando, não é dele, a gente está falando de Deus. A gente não está falando do líder, a gente não está falando do pastor, a gente está falando de Deus. Se ele é um homem de Deus, lógico, se ele é um homem que, como nós já vimos, né, semana passada estávamos falando, se ele tem fruto, se ele tem caráter de Cristo, né, não é o caráter só de uma boa pessoa, de um homem do bem, porque tem pessoas que não servem a Cristo e têm um bom caráter, mas eu estou falando de caráter de Cristo. E é o caso de Moisés, ele era um homem de Deus. E isso tornou-se típico do povo de Israel. Eles se tornaram um povo murmurador. Tudo era motivo deles murmurarem. E eles se queixavam por tudo, eles se queixavam pelo pão, eles se queixavam pela água, eles se queixavam porque faltava carne, eles se queixavam de tudo que Moisés dizia para eles fazer, demorava um pouco. Parece que eles já tinham esquecido tudo que Deus tinha feito, porque depois de tudo que Deus fez, como na primeira murmuração, só tinha 9 dias, eles tinham visto maravilhas e maravilhas, né, no Egito, como Deus tirou eles de lá com mão poderosa, com mão forte. E essa murmuração, a gente vai ver que eles enfesaram tanto, eles deixaram Moisés, chegou um ponto que Moisés se irou tanto, que por causa da murmuração desse povo, né, Moisés, ele desobedeceu a Deus, Deus deu uma instrução, né, e ele fez outra coisa, não era exatamente como Deus tinha mandado, e isso fez com que Moisés nem entrasse na terra prometida, né, que isso me dói muito quando eu leio aquele texto antes de Moisés morrer. E o que eu posso ver aqui é que algumas características do murmurador, né, pouquinhas, eu coloquei bem pouquinho, porque ó, só esse tempo nós já temos 8 minutos, de vez em quando eu olho aqui, né, para ver o tempo, e isso torna as pessoas negativas. Todo murmurador, ele é negativista. A gente pode ver que quando Moisés envia os 12, né, espias para olhar Canaã, e eles veem aquela terra maravilhosa, terra que manava leite, mel, vieram com aqueles cachos de uvas maravilhosos, mas tinha gigantes, tinha homens fortes para eles, né? E Israel se via como um pequenininho. Eles eram escravos, né? E naquela época o que eles fizeram? Eles foram negativos. A palavra de Deus diz que os outros 10, eles espalharam uma notícia negativa acerca daquela terra. A gente pode ver isso no verso 32 do capítulo 13, né, de Números, e eles espalham aquela notícia negativa, não vai dar certo, a gente é igual gafanhoto, a gente vai morrer, Moisés mandou a gente aqui pra gente morrer, né? Então uma das coisas do murmurador é que ele é uma pessoa negativa. Outra coisa que eu coloquei é que em Êxodo 16, 2, eu achei isso aqui muito interessante, eu vou ler na íntegra. Diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto.
Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxe a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Eu vejo aqui que o murmurador, ele é ridículo. Ele se torna ridículo. Quem é, gente? Sério mesmo, quem é? Que se senta, quem não gosta de uma carne? Gente, quer me fazer feliz, me convida para um churrasco. Agora, se eu moro aqui nessa região, se eu trabalho num lugar, no caso eu nem é escrava, a pessoa ela é tão ridícula que parece que ela não é escrava, ela é trabalhador. E aí ele diz assim, nós nos sentávamos diante das panelas de carne, comíamos carne, pão com fartura. Gente, que palhaçada, isso é mentira, isso é ridículo. Como assim? Como eu falei no começo, lembra? O Senhor, quando ele se encontra com Moisés, ele fala, eu ouvi o clamor do meu povo. Eles clamavam para sair dali. Quem é que clama para sair de um lugar onde está cheio de picanha? Onde está cheio de pão? Isso é ridículo. Então eu vejo que outra coisa é que a pessoa ela se torna ridícula. Eles se tornam arrogantes. Depois que eles deram esse relatório todinho de desgraça para o povo, não, a gente vai morrer, aquele povo é tudo grande. E aí o Senhor dá-lhe uma bronca e fala, olha, por causa disso, vocês não vão entrar lá, por causa disso vocês vão morrer aqui, só Josué e Caleb. Aí o que eles fazem? Se dizem arrependidos, porque realmente eles não estavam. Eles se dizem arrependidos e eles dizem, não, nós nos arrependemos, nós vamos lá agora guerrear. E isso é no capítulo 14, no verso 44. E Moisés fala o que para eles? Vocês não vão, não? Não vai, não, vai dar ruim. Vai dar ruim, não vai. Porque Deus falou que não ia estar com vocês. E eles falaram, não, vamos avante, vamos avançar. E eles avançaram até o alto dos montes, apesar do líder ter dito, não vão. Deus não está com vocês. E o principal, que sempre dava vitória para Israel, sempre a arca do Senhor ia junto, a arca da aliança do Senhor, a arca da presença de Deus estava com ele. E eles se tornaram tão arrogantes que eles falaram, não, eu vou na minha força, eu vou. Eles não tinham se arrependido, porque se eles tivessem se arrependido, a primeira coisa, nós precisamos da presença do Senhor. Não, eles não quiseram a presença, eles pegaram, falaram, vamos nessa. Subiram e foram derrotados. E muitos morreram porque desobedeceram. Só o arrogante, ele pensa que ele vai construir alguma coisa, que ele vai conseguir alguma coisa sem a presença de Deus. A arca não estava com eles. E em Números 14, de 1 a 4, né, outra parte da murmuração deles, eles falam o quê? Vamos nos voltar contra Arão, contra Moisés, e vamos voltar para o Egito. Vamos voltar porque aqui está muito ruim. Bom mesmo era lá onde a gente era cativo. Isso aqui está muito difícil. Nós temos visto isso hoje, nos dias de hoje. Pessoas que Deus livrou do cativeiro. Deus livrou, tirou das garras do mundo e trouxe para si, trouxe para a casa dele. E aí vem um problema, e aí vem a doença, vem o desemprego, vem uma enfermidade, vem uma perda, e a pessoa fala, não tá valendo a pena. Não, esse negócio de ficar aqui tá muito ruim. Sabe, eu vou voltar pro meu forró. Sabe, eu vou voltar para minha cerveja, que era melhor quando no fim de semana eu levantava, assava uma carninha e tomava minha cervejinha com os amigos assistindo futebol ou saindo com as minhas amigas para balada. A tendência do murmurador, ele esquece o que Deus fez, ele esquece como era o cativeiro dele, como era ruim aquele tempo que ele passou no cativeiro. Ele esquece as maravilhas, tudo que Deus fez. E o que ele quer? Ele quer voltar, ele quer retroceder. Então é outra característica do murmurador. Eu sei que a gente está passando por um tempo que a gente tem que estar
Exatamente como diz a palavra, Senhor, põe guarda nos meus lábios, porque senão eu vou murmurar. Porque tá difícil, nós estamos num tempo de pandemia, a gente tem pessoas da nossa família doente, estamos perdendo pessoas especiais, estamos perdendo marido, filho, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, a gente está perdendo tudo. Tá todo mundo indo, e aí você pensa assim, poxa, Senhor, mas eu sou teu servo, eu orei, ele estava na UTI, eu estava crendo, Pai, eu estava orando e isso não aconteceu. Então de que adianta? Tá morrendo o ímpio, tá morrendo também aquele que te serve, então por que eu vou pagar um preço? Eu não vou ficar aqui sendo o bonzinho, tentando obedecer mandamento, não. Eu vou cair na manguaça logo, eu vou voltar para onde eu estava, porque não está mudando nada. E a gente tem essa tendência, né, de começar a murmurar, porque a gente coloca os olhos nas circunstâncias, porque a gente coloca os olhos no momento, nós colocamos os nossos olhos no agora. A gente esquece que tá indo sim, tá indo o ímpio, como tá indo aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Porém, a gente sabe para onde vai um e para onde vai o outro, né? E é sobre isso que sexta-feira eu quero falar um pouco agora sobre a gratidão, né? Porque o murmurador, ele não é grato. O murmurador, ele só vê o que é ruim. O murmurador, ele só dá valor depois que perde, né? O murmurador, enquanto você tá ali, esse marido é o inferno, esse filho não presta, esse filho é isso, essa filha é isso, esse emprego não presta. E eu lembro que nessa época que eu estava nesse processo, eu perdi um emprego e depois disso eu comecei a falar para algumas pessoas, pior do que fulano, que era o meu patrão, é estar desempregado. Hoje eu vejo que pior do que ele é o desemprego. Então que a gente não possa dar valor só depois que perde, né? Nossa, pior do que isso que está aqui, do que essa casa, é não ter casa. Pior do que você hoje ter só um arroz, só o feijão e um ovinho, é você não ter nada. Nem o arroz, nem o feijão e nem o ovinho, né? Então, vamos vigiar. Não é fácil. Parece que é tão fácil para você, você já chegou nesse grau. Não, é vigiar. É vigiar os nossos lábios. Senhor, me segura. E tentar ver o lado positivo de alguma coisa, mesmo mais difícil, né? Mesmo mais difícil, eu tenho uma amiga que há um pouco tempo perdeu a sua mãe, e eu pranteava muito, eu orei muito pela recuperação dela, e a única coisa quando o Senhor levou, agora, né, tem pouquíssimo tempo, né, tem um mês e pouco, e era realmente falar para ela, seja grata, porque você teve uma mãe maravilhosa. Quantas pessoas não tiveram esse privilégio? Quantas pessoas foram dadas? Quantas pessoas sentiram a falta de amor? Eu mesmo, minha mãe me rejeitou com 15 dias e me deu para minha mãe, que eu tenho como mãe, né, que já faleceu. E assim, quantas pessoas a mãe deu? Eu passei por um processo de cura, apesar de eu ter tido a melhor mãe do mundo adotiva, mas viver com ela pouco tempo, né, porque ela faleceu, eu tinha 18 anos, mas era uma mulher extraordinária, mas ainda assim eu tinha o peso da rejeição, né, e era o que eu falava para ela, seja grata, você teve uma mãe maravilhosa, ela era alegre, ela era uma pessoa de Deus, então vamos louvar a Deus por o privilégio que você teve, né? Então a gente tem que buscar mesmo em meio à dor, em meio ao deserto, na falta de água, na falta da carne, na falta do pão. Crer que há um propósito e que o Senhor, ele está conosco nesse deserto, assim como ele estava com Israel, como aquela coluna, né? Como aquele ar-condicionado da época, né? Ele era uma nuvem, ele era o aquecedor à noite, ele era a coluna de fogo. Deus não deixou Israel. Deus estava com eles só não conseguiam ver, né? Eles tinham maná, Deus estava guiando eles.
Mas eu sei que no meio da dor, às vezes, o murmurador tende a não ver as obras do Senhor, tá? Então essa é minha palavra, nossa reflexão de hoje, para vigiar nossos lábios. Em tudo, vamos ser gratos. E sexta-feira vamos falar um pouquinho da gratidão, né? Que é o contrário da murmuração. Deus abençoe, curte, dá seu joinha, comenta, se isso te ajudou de alguma forma, tá bom? Então até sexta, que o Senhor te abençoe grandemente.